Olá, amados, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos lendo o livro From Babylon to Timbuktu. Estamos no 3º capítulo, lendo sobre a cultura afro-asiática, vai para a Europa. E vamos continuar lendo o subtítulo Os Egípcios. Os egípcios são africanos e descendentes dos camitas. Todos os camitas são descendentes de seu pai Cã. O primeiro egípcio se chamava Mizraim, de acordo com os hebreus. Este Mizraim era filho de Cã, Gênesis 10, 6. Estudantes antigos e modernos estabeleceram a localização de Mizraim como o Egito. A palavra Mizraim é uma forma plural que significa o Alto e o Baixo Egito. Cerca de 300 anos antes da era cristã, o Egito foi dividido em 2 reinos. Um grande faraó preto, rei, chamado Menes, uniu esses 2 reinos pela conquista. Os faraós posteriores usavam uma insígnia dinástica em sua coroa, a serpente do Baixo Egito, representando o tempo em que o Egito foi dividido. Estes faraós subsequentes continham o título de Rei do Alto e Baixo Egito. Depois que o Egito foi unido, sua marinha saiu para o Mediterrâneo e trocou com os habitantes das cidades costeiras e ilhas como Creta e Chipre. Há milhares de anos, os egípcios estabeleceram governos poderosos e construíram impérios que se estendiam em todas as direções. Eles até dominaram seus irmãos cananitas na Palestina por um longo período de tempo. Estes egípcios negros eram proficientes em matemática, medicina, engenharia e agricultura. Eles usaram geometria para resurvey a terra todos os anos após o rio Nilo transbordou, né? Então aqui eles usavam algum tipo de geometria, né? Para quando, né, o rio Nilo transbordasse, né? Pitágoras, o matemático grego, aprendeu matemática dos egípcios negros. Olha só, Pitágoras, né? Matemático grego, né? Muito conhecido. Olha de quem que ele aprendeu a matemática. Ele aprendeu a matemática dos egípcios, tá? Aliás, a álgebra veio da palavra árabe, álgeber, e isso significa a ciência das equações. Quando os negros mouros conquistaram Espanha e Portugal, levaram a álgebra para a Europa. Olha quem levou para a Europa a álgebra, a matemática, os negros mouros, tá? Negros mouros, né? Então, olha só. E Mizraim gerou Ludim, e Anamim, e Lerabim, Nafurim, e Pafuruzim, e Caslurim, de quem vieram filisteus, né? Os filisteus, e Cafitorim. Quando Mizraim gerou seus filhos, moraram no Egito, exceto os Cafitorim e os filisteus que habitaram a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. Nos tempos remotos, as pessoas não só da Ásia e da África eram negras, mas também as pessoas das terras do sul do país, no mar Mediterrâneo. Olha só. O que uma ressalva, né? E o que os brancos, né? O que um branco fez? Ele construiu o canal de Suez para
separar a África do Oriente Médio, né? Para dizer hoje em dia, né, que o Oriente Médio não pertencia à África. Mas aqui a gente vê que tanto a Ásia como a África, elas eram juntas e eram de pessoas negras, tá? Continuando. As raças negras que controlavam o comércio e as colônias estabelecidas no Mediterrâneo eram fenícios e filisteus. Albert Wendt, em seu livro Começou em Babel, diz que Creta foi um poder dominante durante o século II a.C. Este poder cretense não poderia ser mais do que parte do Império Fenício Cartagineso, porque a cidade de Cartago não caiu até o ano de 146 a.C., onde a civilização e a cultura europeias começaram. Os estudiosos dizem que veio da África e da Ásia através de Creta. Os investigadores consideram Creta como o berço da cultura europeia. Existem muitos mitos em torno da ilha de Creta. Foi para Creta que Zeus, pai dos deuses, sequestrou a princesa fenícia Europa e ali gerou 3 filhos. Zeus veio na forma de um touro branco e abominou uma princesa negra, porque os fenícios eram pessoas negras. Então vocês veem essa lenda, né? Alguns estudiosos acreditam que antes da penetração indo-europeia do sul da Europa e da Ásia, a Grécia se chamava Europa. Provavelmente, alguns cretenses se instalaram na Grécia. Albert Wendt diz que o nome da Europa é derivado da palavra semítica, Ereb, para ser algo escuro, ignorante e misterioso. E, portanto, a Europa era a parte escura da Terra. Um cataclismo social, terremoto, atingiu a ilha de Creta e destruiu sua capital em Knossos, cerca de 2000 a.C. Esses filisteus negros migraram de Caftor, Creta, para a terra de Canaã e se estabeleceram ao longo da costa sul da Palestina. A terra da Palestina obtém o nome dos filisteus que habitaram aquela região. Então, pessoal, aqui a gente viu, né, a origem do nome Europa, né, que é derivada da palavra semítica Ereb, né, que significa algo escuro, ignorante, né, misterioso, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aqui, né, sobre os egípcios, né. Os egípcios, eles ensinaram a matemática, né, a álgebra para os gregos, né, para a Europa, né. Os mouros levaram a álgebra para a